que ia deixar ele vegetativo ou morrer. Ela falou, como é que eu autorizo uma cirurgia dessa, que ou ele fica vegetativo ou ele morre? Aí eu falei pra ela assim, ô dona Maria, se a senhora teve fé até agora, o que mudou? Mano, ela enxugou as lágrimas assim, olhou pra filha dela e falou assim, nossa, ele tem razão. Pegou e assinou. Eu voltei no dia seguinte, ele tava amarrado na cama e ele ficava se debatendo, ainda inconsciente, se debatendo na cama. Eram uns espasmos estranhos. Depois de mais uns meses, ele tava com a cabeça já mais desinchada, só que um buracão aqui. Se eu olhava pra ele, era um L. Eu olhava pra ele, ainda ele virou pra mim e falou assim, ó, lembro até hoje, cara, a mãe dele sentada, a irmã e a ex-mulher. Ele falou, oi chefe, zoado. Agora eu fiquei impotente, eu não vou mais ter condição de... A mãe dele ainda virou pra ele assim, cala a boca, meu, você tá vivo e não sei o quê. Ele ficou nesse processo quase 1 ano e meio de hospital. Quando ele saiu, ele estava com o lado esquerdo paralisado, sem caixa craniana, que era uma pelezinha, porque não tinha cérebro. Veio comitiva de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, de médicos estudar o caso dele, porque ninguém conseguia entender como esse cérebro readaptou funções. Não tinha caso ainda de estudo de tão pouco cérebro sobrando e a pessoa tá enxergando, falando, com movimentação do lado direito. E isso 1 ano e pouco de hospital. Aí a esposa separou dele. E ele teve, num determinado momento, ele teve alta. Quando ele teve alta, ele morava num apartamento muito alto, ele tinha instinto suicida. Porque uma parte do cérebro que ele perdeu era a parte do freio, das emoções. Então vinha a vontade de se matar por causa da tristeza e o caramba, eu tinha que deixar um policial dentro do apartamento para ele não pular a sacada. Puta que pariu, mano. Aí, olha a história desse menino, cara. Um policial com 3 disparos de um diabo. Aí, mano, ele começou a fazer fisioterapia, foi melhorando e quis voltar pra PM, cara. Ele entrou com uma ação judicial pra continuar a trabalhar. Olha isso. Enquanto tem cara com qualquer coisinha querendo se encostar e não trabalhar, ele conseguiu não ser aposentado por invalidez e ia trabalhar no 1º Batalhão Rodoviário. Ele usava o bibico pra tampar o buraco e meio que manco, trabalhava fardado e trabalhando. E eu fui visitá-lo algumas vezes nessa época, ele falava assim, chefe, eu vou passar na academia ainda, vou ser oficial. Passou um tempo, cara, as irmãs dele me ligaram, o que acontece? 2 nós não prendemos no dia, só que tinha um sub-bicho solto, que era o Santana, o capitão do mato, que já tinha plotado os caras. E esses caras resolveram entrar na Anchieta com cara de geral. Ai. E o Santana já tava na bota deles, trocou, os caras foram pro saco. Só que um deles era parente de um policial civil, de um DP, e esse passou um tempo... Esse soldado com a cabeça todo zoado foi acusado de estupro de um casal. Ele, totalmente inválido, teria rendido um casal e estuprado o cara e a mina. E foi preso. Preso foi pro Romão Gomes. As irmãs deles me ligaram, eu já não tava mais na polícia rodoviária, me ligaram e falaram, Major, só tem o senhor. Eu fui no presídio, cara. Esse menino, com a cabeça torta, sem caixa craniana, todo com dificuldade, com problema de impotência, começou a chorar copiosamente, falou que o cheirado estava infeccionado, que ia